Voltando aqui para o Brasil, o IBGE divulgou nesta quarta-feira a síntese de indicadores sociais. Um retrato das condições de vida do nosso país com base no ano anterior. E um dado positivo foi percebido. A taxa de pobreza caiu no Brasil. O fortalecimento dos programas sociais e a retomada do mercado de trabalho foram os principais motores dessa queda. Quase 68 milhões de brasileiros sobreviviam com R$ 637 por mês em 2022, enquanto quase 13 milhões tinham no máximo R$ 200 por mês no país no ano passado. É o que mostrou a síntese de indicadores sociais divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. Um número alarmante, mas que teve um recuo se comparado com o ano anterior, o de 2021. A taxa de pobreza no Brasil caiu de 36,7% para 31,6%, uma queda de 5,1%. Em números, isso significa que mais de 10 milhões de brasileiros saíram da zona de pobreza em 2022. Os programas sociais responderam por 67% da renda familiar das pessoas em extrema pobreza em 2022. Nas casas das famílias em situação de pobreza, a renda do trabalho foi a que mais fez diferença, com cerca de 63%. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o IBGE mostrou que quase 11 milhões de pessoas não estudaram e nem trabalharam em 2022. Os chamados nem-nem. Esse grupo correspondia a 22,3% da população brasileira nesta faixa etária. A maior parte era de mulheres negras, com quase 5 milhões. E, em seguida, quase 3 milhões de homens negros. O IBGE também traz que quanto menor o rendimento familiar, maior é a parcela de jovens que não estudam nem estão ocupados. Entre esses jovens, mais de 2,5 milhões eram mulheres que não trabalharam para cuidar de parentes ou executar tarefas domésticas. Elas dão força à chamada economia do cuidado. Elas realizam mais as atividades da economia do cuidado do que os homens e também dedicam muito mais tempo a essas atividades, acaba sobrecarregando as mulheres, acaba tirando as mulheres da escola, dificultando a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho e tirando uma boa parte da força feminina desse mercado produtivo, da geração de renda. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, os trabalhadores negros foram a maioria da população ocupada no país em 2022. Cerca de 54% do total de pretos e pardos tiveram rendimento inferior ao de trabalhadores brancos, que ocuparam uma fatia de quase 45% do mercado de trabalho. A hora de trabalho da população branca foi cerca de R$ 20,10 no ano passado, enquanto que a de pessoas negras foi de R$ 11,80. Segundo o IBGE, a desigualdade vem caindo, mas de maneira lenta ao longo da série histórica. Mas essa redução ainda não tem sido suficiente para evitar que nos dias atuais nós tenhamos, principalmente no que diz a respeito a trabalho e renda, desigualdades importantes. É importante a gente lembrar que os pretos ou pardos são quase 60% da população brasileira e ainda vivendo nessa situação de desigualdades importantes que prejudicam demais essa população. Esses dados são impressionantes e importantíssimos, por isso a gente tem Thaís Herédia de volta aqui no nosso estúdio para analisar especialmente esses dados do NEM, quando a gente sabe que grande parte desse número, ou uma parte desse número de NEM, jovens que nem estudam nem trabalham, uma parte é formada por mulheres que não podem nem estudar nem trabalhar porque estão cuidando de crianças dentro de casa ou de um parente mais velho. Isso é muito injusto. Márcio, algumas coisas que eu queria pontuar aqui. Primeiro, ontem nós trouxemos aqui o retrato de um PIB que surpreendeu sim. E depois o retrato de uma pesquisa sobre a capacidade dos nossos alunos em resolver problemas e línguas e raciocínio. E hoje, essa pesquisa do IBGE. Não são 3 países diferentes. Não. Nós estamos falando do mesmo país. Então, a desigualdade impera no Brasil ainda, apesar dos avanços. O IBGE contribui para o debate correto. Eu quis trazer um destaque importante aqui para esse debate,
Quem me ajudou a identificar esse destaque foi o Lucas Assis, que é economista da Tendências Consultoria. Aqui, Márcio, é o retrato estendido de um dos pontos que a gente ouviu na reportagem, exatamente sobre o que você acabou de dizer aqui, né? São, dentro daqueles quase 5 milhões que não... Estuda nem trabalha. Que não tem nem trabalho nem estudo, né? Pelo menos 5 milhões, são quase 10 milhões, pelo menos 5 milhões dizem que não têm interesse, não vão buscar. Eles estão fora da força de trabalho, ou seja, eles estão naquele pedaço da pesquisa que são os desalentados, que não saem para buscar um emprego. E aqui são as motivações. Por que eles não fazem isso? Um pedacinho dessa motivação a gente viu na reportagem. Olha a diferença entre as mulheres, que é o verde, e os homens, que é o amarelo, para justificativa de quem não conseguiu, não vai atrás de um emprego, né? Pouco mais de 2 milhões de mulheres não vão atrás de um emprego porque tem afazeres domésticos cuidando de parentes. Quando a gente vai olhar para problemas de saúde, cai bastante, pouco menos de 1 milhão entre eles. Estudando por conta própria. O que é exatamente estudando por conta própria? Que condição de aprendizado é essa, né? Sem trabalho na localidade. Afazeres domésticos ou parentes também, a participação baixa dos homens e sem trabalho adequado. Isso aqui, Márcio, está tudo no campo da política pública, né? Da política pública que está falhando, da política pública que não chegou, sem contar nas dificuldades por raça, por gênero, ou seja, tem uma questão aqui de falha grave do Estado em proporcionar políticas públicas que consigam, de alguma forma, amenizar essa situação. É uma pesquisa importante, merece que a gente se debruce nesses números ao longo do ano até a próxima pesquisa.